Mira yo le acabo de mandar ahora. Veja o que ele mandou agora. Me gocé un montón porque fíjate que... Porque observa aqui. A ver dónde está la foto. Aqui, estou olhando a foto. Míralo aqui, essa é a 702. Na 702. Ele disse que atrás da cortina tinha uma montanha, uma grande montanha de pão de vida. Isso é na 46. Procura aqui no livro de Citas, eu acho que é o 46 que fala desta data. Veja onde foi que ele deu esta visão. De 46 por aí, na primeira citação no livro de Cita, a número 1. Que ano foi? Eu não fui desobediente à visão, mas tuvo que haver sido 46 ou 47, porque a próxima é 47. Deve ter sido 46 ou 47, porque a próxima é 47. Ou seja, que aí ele está dizendo que houve um pão que foi visto, ele viu atrás da cortina. E aí ele disse, alimenta a esses. E vinham de diferentes lugares, com roupas brancas. E nos selos diz que as roupas brancas e tudo são as teofanias. São pessoas que nasceram de novo, as que vão receber esse pão de vida. Depois, Senhor, este é o tempo, vem e fala antes, e fala dos selos, e ele diz, esse pão de vida é o livrinho. Veja onde ele identifica o livro que o anjo forte tomou, pegou, e vem, e traz mais luz, e diz então que a cortina é o véu. O véu de carne onde está o pão de vida. Ou seja, onde vai sair o pão de vida está atrás desse véu, que é o instrumento que Deus tem ali para dar a conhecer a esses que nasceram de novo, que entraram pela porta da dispensação da graça ao crer em sua primeira vinda e já estão prontos ali para receber e comer da árvore da vida, esse título de propriedade que foi tirado ali do jardim do Éden, que Adão e Eva não comeram, tinham caído, mas vejam como agora, a esses que eles já os selou em potencialmente, como escutamos ontem, e esta adoção que houve potencialmente no campo espiritual, onde nascemos de novo, tivemos essas roupas brancas, corpos teofânicos, da sexta dimensão, e a próxima é a outra porção. Por isso diz, quando nós atingimos ao Jordão, viremos com duas porções, ou seja, a porção espiritual e a física, que é o corpo glorificado. Mas então, já para esta parte, não podia se falar de como era que Deus iria cumprir esta parte da outra porção para receber o corpo glorificado. Esta terceira etapa, ele tinha deixado ali, calada, não tinha dito como, não tinha dito qual era a forma e como era que o título de propriedade voltaria à raça humana. Se víamos os símbolos e víamos que era e que ainda estava intercedendo, ele não podia sair deste trabalho que ele estava realizando ali no trono de intercessão. João chorava, estava desesperado, ia se perder toda a obra de redenção se não aparecesse alguém. Mas o ancião disse, não chore, fique tranquilinho, eis aqui o leão da tribo de Judá. E João ali
viu a João. Agora, o que João estava olhando? Ele estava olhando o título de propriedade, porque ele disse que se viu ali. Ele diz, João viu o seu nome escrito ali e se regozijou. Aí então nós vemos que ele sai, toma o título e entrega, e diz, entrega o homem. Daí nós não vemos mais nada, não sabemos o que aconteceu. Então vem Deus por meio dos seus profetas e vai dando mais luz, diz o irmão Branham, e diz o que é a vinda do Senhor, que é o sétimo selo, e vem falando pouco a pouco, traz ao mensageiro, depois dando essas boas novas à igreja, das coisas que aconteceriam e tudo que Deus iria cumprir depois das 7 eras da igreja gentia, e potencialmente faz a obra de reclamação, quando depois no final diz, isso está no futuro. Quando a dispensação da graça termine, ainda estamos na dispensação da graça, mas já estava falando de algo que iria acontecer, que é o mesmo que estava falando, que era o que iria acontecer com este outro instrumento que ele ia usar, para então ele já vir a cumprimento o real, não potencialmente, mas o real. O título na terra, e ao estar o título na terra, por isso disse, onde está o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Não disse aí todas as aves, abutres e répteis, não. São as águias. Por quê? Veja, assim como João se viu no livro, automaticamente o título está na terra. As águas escolhidos dizem, pare, mas meu nome está escrito aí, e eles se sentem atraídos por este título de propriedade, se sentem atraídos pela palavra, porque somos palavra, e como saímos de Deus, desta grande teofania que é a palavra, automaticamente a palavras e palavras é como um imã. E aí é onde nós nos vemos refletidos na palavra, e quando vemos então já o tipo, os símbolos e tudo isso vem a ser a realidade. Vem a ser então o cumprimento do que aconteceu com João, que se viu e se ouviu e viu escrito ali, igual como está acontecendo conosco agora, porque para alguns foram feitos, vamos dizer, fácil. Se fez fácil, enquanto que tenha se identificado com esta dispensação, se identificou com as promessas, e é a hora que Deus está fazendo, porque estamos escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, esta seção, que são dos que estão escritos no livro, mas da vida da outra seção do livro da vida, por seção, são virgens. E observe que ela se sente atraída por algo porque crê na mensagem. E desta seção, onde Deus deu a oportunidade para conhecer a mensagem, está no programa divino, no tempo que Deus está operando, mas também tem o perigo de que o seu nome pode ser apagado. E como o que mais é dado, mais é demandado, a ela se chegou a pedir mais conta. Que aquele que não ouviu a mensagem, porque a pessoa diz, mas ouça, alguém que dê um copo de água a um desses pequeninos, que às vezes nem sequer ouviu a mensagem, nunca vai ouvir, digamos, e morre. Não vai ressuscitar na primeira ressurreição, mas depois do milênio, por quanto fez a um desses pequeninos, pois tem vida eterna. Agora vejam, como Deus é um Deus justo, porque se aquele a quem foi dada a oportunidade, e ao invés de ficar calado, e ao invés de ficar melhor, ajudando,
a um escolhido de Deus, o que faz é confrontar o programa divino, combater, mas a esse então o seu nome será tirado. Ao ter o título de propriedade no meio da raça humana, é a ocasião, como disse ontem, que é onde a primeira vez que acontece que um ser humano coma, porque Cristo não comeu. E tampouco o irmão William, quando mostrava assim cada vez assim no seu punho, se você procura o áudio desse tempo quando eu falava, e ele dizia, eu fechava os punhos e eu dizia, e ele dizia, eu tenho, nunca disse que eu comi, ele nunca disse, eu tenho e vou levar comigo, porque tudo isso representava esse anjo forte descendo com o título de propriedade. Porque a Escritura tem múltiplos cumprimentos e como toda a dispensação do reino tem que ser cumprido. Ele não vai dar então um corpo eterno e glorificado real também? Vê, se cumpriu na parte espiritual com o novo nascimento, mas no físico ele também vai cumprir essa parte. Assim todos esses símbolos, tudo isso vai se cumprir e está se cumprindo no físico também. Tanto esse anjo forte descendo com o título de propriedade na mão e dando ao homem, mas se cumpre de uma maneira tão simples, e como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque este anjo forte, escrito, então, está aí, mas veja, olha como é, mas lembre que a vinda do Filho do Homem é com os seus anjos, e tudo isso envolve o cumprimento do que foi visto ali no livro do Apocalipse, dado por esse arcanjo a João, e vem a ser agora o cumprimento do que foi representado nesses símbolos, assim como foi nas eras. Tudo o que João escreveu das eras, depois nós o vimos cumpridos em Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Ele já tinha visto antecipadamente tudo isso, e agora toda a parte da dispensação do reino, incluindo a brecha, e tudo o que há nesse tempo aí também, que é obra do Espírito Santo, o qual depois ele diz ali, o que nós vimos ontem, que o que coroa é Cristo, o ungido. Vem a pedra de coroa, que coroa todas as eras. Sem essa pedra, o corpo está sem vida. É um corpo morto se não tem cérebro, se não tem a cabeça, e ali está tudo. Ou seja, que o que coroa esse tempo, a igreja do Senhor, é a cabeça. Consequentemente, o físico também, a cabeça, é o que? Porto Rico, de onde diz que o primeiro que sai é a cabeça. Não pode ter outro país em lugar nenhum que diga que vai se cumprir algo em seu país. Está fora da era, está fora de dispensação, está inclinado a uma denominação, porque está colocando as coisas que foram profetizadas para esse tempo, está colocando da sua maneira interpretações privadas, quando isso já é uma inclinação a uma denominação e não percebe. Está levando a igreja, o povo, à morte, porque uma vez que se denominacionaliza, isso é morte. E a palavra denominacionalizar, alguns dizem, não, eu não sou uma denominação, fazendo algo e nada mais que esteja fora da vontade de Deus e do programa divino correspondente ao tempo em que está vivendo, e fora do que Deus já prometeu, já é uma denominação. É catalogado como uma denominação. E tudo que vimos cumprido no tempo do nosso irmão William, até que chegou a sua parte culminante, a parte, digamos, mais importante que ele realizou foi quando retornou no nosso meio depois de 2017. Foi a maior obra que este homem fez e aparentemente estava fraco, quase que não podia se mover, e foi a maior obra que ele fez. E a pessoa pode dizer, mas como é possível? Mas é assim que Deus cumpre as coisas para que o inimigo não imite. E vão poder dizer, mas isso não pode ser assim desse jeito.
como eu disse para vocês, e quem te disse que não era assim? Se não estava escrito e nem dito o que seria a terceira etapa, à medida que ia se cumprindo, era que Deus ia cumprindo o que Ele já tinha reservado para esse tempo, quando o título de propriedade esteja na terra. Por isso que não podia ser cumprido no tempo do irmão Branham. Ele disse o quartinho e ele tratou de colocar ali a esposa dele, ele tentou ali, mas ele disse em seguida que o que veio foi discernimento, ou seja, ele voltou a fazer a etapa onde ele estava, que era a segunda, e voltou a discernir. Ele disse, não, então tem que esperar, mas é porque não estava ali, consequentemente, não tinha para dar esse terceiro puxão e dar o alvo, que é atingir o alvo, que é este corpo eterno e glorificado, que por meio desta pregação, deste maná, deste pão que estará sendo dado, aconteceria a transformação, não poderia ser no tempo dele. E assim nós, nesse tempo, ao estarmos vendo o cumprimento de tudo o que foi falado e profetizado, e pelo irmão William também, aí já dizemos como João, eu sou um. O meu nome está ali. Eu vejo o meu nome ali. E isso nos dá segurança de que vamos, com certeza, e ao ver-nos escritos ali no livro, isso nos dá a segurança de que seremos transformados. Todo aquele que se enxergue no título de propriedade vai ser transformado. Veja, é tão simples como dizer, todo aquele que vê atrás do véu e vê o livro, e não apenas o livro, mas vê o seu nome ali, vai ser transformado. E aquele que não vê atrás do véu, não vai se ver no livro, consequentemente, automaticamente, a pessoa aí deve entender e compreender que não vai ser transformada. E tem que dizer isso claro, porque uma vez ele disse que as virgens fatas vão perceber de que não serão do grupo dos escolhidos, e a maioria, o que vai fazer com que se unam braço a braço com um grupo de escolhidos, e assim, depois, se prepararem, ou seja, a preparação que estão tendo para receber o que eles vão receber é dar logo as suas vidas na grande tribulação. Não tem outra forma para poder entrar, a fazer parte dos escolhidos e fazer parte dos que vão ser transformados, se não estão escritos no livro da vida do Cordeiro nesta sessão. Não tem como. Como não tem como que um escolhido não seja transformado. Pode pular, brincar e saltar e pular que Deus vai castigar. Não, então vai ser o que mais vai dar e Deus vai o endireitar. Talvez seja um dos últimos. Ele já é o menorzinho da família, pode ser que já entre no finalzinho, mas não vai se perder a bênção da sua transformação. E Deus está nos ajudando e vai continuar nos ajudando a todos os escolhidos para se prepararem para a adoção, como também estará preparando este grupo das virgens fatas, que pedimos a Deus que não sejam apagados, senão que permaneçam ali, porque o desejo e o pedido, e o nosso pedido é que não se perca, e o desejo de Deus é também não é que se perca, mas que permaneçam escritos, e que sejam de bênção e de ajuda para a obra de Deus, e que se dê conta a tempo de que estão em um erro. E até aqueles que o seu nome já foi apagado, a eles, que seja então curto o tempo que reste a eles, para que não sigam acrescentando juízo para a sua vida,
Ou seja, que para eles, nós não pedimos que seja também aumentado o castigo. Mas aqueles que o merecem, como nos disse de Judas, ao mesmo tempo que vai lançar o diabo, alguma coisa assim, vejam que para Deus é também motivo de ira, de juízo, todo aquele que prejudica a obra dele. Mas esses que estão, que seguem fazendo as coisas que estão fazendo, podemos dizer, então é melhor que Deus o leve. Porque observem, mesmo que a pessoa pudesse desejar o pior, como aconteceu ali com Judas, e ele já falou dele, já por toda a história que vemos e conhecemos, isso já tinha acontecido, mas agora, como estamos em um tempo vigente, podemos dizer então, é melhor que Deus o leve e que não continue acrescentando juízo a este corpo e ao seu espírito. E nós, o que desejamos para os escolhidos é que todos logo estejam preparados, que todos já estejam prontos e que com esta preparação nós já passemos a essas etapas que estão por entrar no meio da igreja, porque não vamos poder entrar a esta próxima etapa que está por vir se o povo não estiver pronto, e muito especialmente os escolhidos. Deus não pode operar nesta parte que já está pronta para operar, para trabalhar. O povo tem que estar preparado, e uma das coisas que o mundo já está escutando é que ele já não está no trono de intercessão. E nesse planeta Terra é a primeira vez na história do programa divino que um homem de carne, um instrumento que Deus esteja usando nesse tempo, esteja pregando e falando e já está como juiz. Na história do programa divino, nunca tinha sido falado assim. E é um dos sinais de que estamos chegando já ao tempo da adoção. Identificar a esse que está pregando e dizendo que o trono de misericórdia já se converteu em um trono de juízo e que ele já é o leão da tribo de Judá. Você já está aprendendo a conhecer o livro. Já são revelações profundas e são coisas que apenas o escolhido de Deus pode ver atrás do véu e já pode estar olhando o que está atrás do livro escrito e pode conhecer estes 7 trovões trovejando, rugindo como quando ruge o leão e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, já identifica a obra do Senhor como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra, não de redenção, em sua obra de reclamação. Por que em sua obra de reclamação? Porque já não está como cordeiro. E falar de que já não tem como entrar por esta porta. Tanto assim que a porta da graça está fechada. De onde é que passam os hebreus, então, que estão na lei? Eles passam do átrio direto ao lugar santíssimo, a dispensação do reino. Da lei, eles pulam para o reino
e depois entendem o que aconteceu na graça. Depois, então, compreendem o que aconteceu com o Senhor em sua primeira vinda, mas o crucificaram. O povo romano, Roma, mas foi a pedido deles. Ou seja, vejam como até eles têm que entrar por essa porta, não para transformação, mas sim para darem a sua vida na grande tribulação, são selados, e vejam a grande bênção que eles têm, que vão ser ressuscitados depois da grande tribulação. Agora, o que é que pode produzir que os 144.000 sejam ressuscitados depois da grande tribulação e as virgens fátuas não? Ou seja, vê que não podem uns ressuscitar e outros sim. E qualquer um vai dizer que os 12 estão sendo purificados na grande tribulação e uns ressuscitam e outros não. Agora, isso tem a ver com o véu. Tem a ver com essa manifestação de Deus nesse tempo final, para eles poderem ressuscitar depois da grande tribulação. Quando o título de propriedade Adão obteve antes da queda, bem, ele podia mover uma montanha daqui para ali, passa e tudo, e os animais colocavam os nomes e tudo, e ele tinha controle sobre a natureza. Tudo o que Adão tinha antes da queda é o que Deus agora está fazendo conosco, e o que vai chegar ao momento em que teremos em toda a plenitude de Deus. Depois que caiu, aí então Deus, para que não vivesse eternamente, então leva o título e tira ali do Jardim do Éden e o leva ao céu, a 7ª dimensão, e se mostra que a sua vida não foi uma vida eterna, porque ele morreu antes de 1000 anos, e a nós foi dado a bênção em suas promessas de que viveremos 1000 anos, e daí vamos demonstrar que é um grupo, um povo eterno, com vida eterna, porque no milênio vai ter morte, vai ter pessoas nascendo, vai ter pessoas morrendo, e isso vai mostrar a diferença entre os escolhidos e os que são pessoas normais, dentre os quais, com os escolhidos, estarão os 144.000. E agora lembrem, como os 144.000 vão também regozijar desta bênção de um corpo eterno. Porque depois do milênio, as fátuas, quando ressuscitem, aí é que então experimentarão, as que saiam bem no juízo divino, no final, vão experimentar o que é um corpo eterno, com certas limitações, ou que não vai ser como um corpo glorificado nosso, que tem todos os power, todos os recursos que o carro de luxo possa ter, eles vão ter no máximo ali, vão na manivela ali e algumas coisinhas, mas continua sendo um carro novo e vai te levar para onde tu quiseres ir. Mas todos esses confortos de um carro luxuoso, bom, isso apenas quem vai ter vai ser os escolhidos. O título de propriedade no meio da raça humana. Agora podemos dizer, está no nosso meio, está no meio da raça humana. Mas a forma na qual Deus está realizando e estará realizando essa etapa onde o título de propriedade está no nosso meio é algo tão simples, mas tão simples
que escapou a todos os grandes líderes religiosos do cristianismo e a todos os que não viram o seu nome escrito ali. Vejam, se Judas tivesse visto que o seu nome estava na outra seção, talvez ele não teria feito o que fez. Teria se cuidado mais. E é assim com as virgens fátuas, que elas então não estão se vendo no livro. E, consequentemente, ainda chega um ponto onde não podem ver atrás do véu. Os únicos que têm acesso a esse livro são os escolhidos. Porque João está representa o mensageiro, mas representa os escolhidos. E se João viu seu nome ali, é porque tem acesso ao livro. E nós, ao termos acesso ao livro e podermos nos ver ali, poder ver atrás do véu, atrás da cortina, podemos ver o nosso nome ali. Veja que quadro tão bonito. Por isso, o que não pode olhar atrás do véu, não pode ver se está escrito o seu nome ali. E aí pode correr, então, que com as suas atitudes, pode ocorrer o fato de que com as suas ações possa ter o nome escrito e apagado. O mistério tão grande, mas da mesma forma tão simples, e como Deus está nos mostrando e nos dando a conhecer, porque disso depende a adoção de cada um de nós. Olha o que está atrás do véu, atrás da cortina. Onde está esse pão, esse maná? E não é uma cortina literal, que também podemos ver colocada aí, que já quer dizer que a cortina está a cortina. Mas a cortina representa o véu de carne. E atrás deste véu de carne está esta grande montanha de pão. A grande montanha está contida no livrinho. É uma grande bênção o que Deus nos tem dado nesse tempo. A cortina é igual o véu. O pão e o livrinho pequeno. Esse é um tema que eu creio que nós temos que colocar nesta pequena conversa. A cortina é igual ao véu. Pode escrever montanha, escreve aí oeste também. E observe, escreve aí oeste, ou seja, aqui é no oeste. O pão e o pequeno livrinho, tudo isso é um tema. Ou coloca a cortina é igual ao véu. E podemos colocar montanha de pão e o livrinho pequeno. Imagine a revelação que tem. Isso que ele escreve aí, essa frase. Tudo está aí. Que atrás da cortina, procure o véu. Querem ver o que há atrás do véu? É o pão. E onde está o pão? No pequeno livrinho que Deus trouxe à raça humana. Jesus dijo, eu sou o pão de vida. Jesus também tinha dito assim, eu sou o pão de vida. Ou seja, o pão estava porque era ele. E ele em teofania e em espírito tem estado nas diferentes etapas e eras da igreja. E nesse tempo final, está presente. Esse pão de vida está no meio da raça humana. Bem-aventurado aquele que não ache tropeço em mim. Jesus disse em uma ocasião. E isso está, vejam, Mateus, e essa bem-aventurança que tem também os escolhidos de Deus, os quais
Em Lucas também diz, Lucas 7, 22, e respondendo Jesus lhe disse: Ide e fale a João que viste e ouviste, os coxos andam e os leprosos são limpos, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não ache tropeço em mim. Agora vejam todas as obras que ele estava fazendo ali, e foram as obras que disse aos discípulos de Jesus que dissesse aos discípulos de João que dissesse a João do que ele estava fazendo. O de Mateus 5 também, veja o que diz Mateus 5. Ou seja, que a bem-aventurança de cada um de nós, os escolhidos de Deus, deixa eu ver aqui, Mateus 5. Toda essa escritura do verso, desde o capítulo 1, desde o versículo 1, capítulo 5 de Mateus, versículo 1 por aí, tudo isso. E a parte onde ele diz, já no versículo 17, não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, tudo o que foi falado é o que Deus está cumprindo nesse tempo. Por isso podemos dizer, hoje, como dissemos no início, não tem outro mensageiro que tenha trazido a mensagem das coisas que em breve deve acontecer, e não tem fora do nosso amado irmão William Soto Santiago. E não tem outro profeta, e não vai ter outro profeta como ele. Isso se falou? Claro que sim. Mas Deus tinha reservado esse oitavo, que não estava no quadro, e da dispensação do reino. Então não vai ter só um, senão milhares de escolhidos de Deus, profetas de Deus, com corpos eternos e glorificados, ou seja, que não podem dizer com esse, Deus já terminou. Agora é que vem mais. Na dispensação do reino, onde se unem todos os das eras e do nosso tempo. Ou seja, que até os profetas, como Jesus disse, os profetas profetizaram até João. E ele não pode dizer o profeta até o nosso irmão, e pode também dizer os profetas até o nosso irmão William Soto Santiago profetizaram. Agora vem o cumprimento do que ele profetizou. Mas tudo isso, Deus foi abrindo à medida que Ele foi nos dando a conhecer todo este tempo da terceira etapa, porque ainda o instrumento não tinha dito tudo, senão que tudo o que aconteceu nesses últimos meses, enquanto ele estava aqui, a pessoa foi vendo na palavra e entendendo o porquê ele me dizia certas coisas. E depois no hospital, aí isso já foi a parte mais gloriosa. E eu ainda assim não entendia. Mas vejam como Deus foi nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e à medida que fomos avançando, Deus ia nos abrindo todo o quadro, e aí podíamos nos ver então no livrinho. Como o menino que desceu da montanha até a casa da avó, eu creio que foi, uma das histórias e diz, e passa pelo espelho que estava ali em uma sala, ali pendurado em algum lugar, e ele passa, ele se vê, e o menino no espelho movia a cabeça, e o menininho do espelho também movia a cabeça, e ele levantava a mão, e o menininho do espelho também levantava a mão, e rápido disse, mas mãe, este sou eu. Veja, quando o profeta falou, neste tempo de que o cumprimento
da segunda vinda do Filho do Homem estaria cumprida na terra. E inúmeras escrituras, Apocalipse 20:16, o irmão William disse a mesma coisa. Ele pensava que era o irmão Branham e que tudo se cumpriria ali e que o título de propriedade iria voltar nesse tempo, no meio da igreja, quando ele estivesse em seu ministério, mas ele não sabia, não via de que ainda faltava um grupo de era de pedra angular, que faltava, ou seja, isso não podia sair, tinha que sair do trono de intercessão, mas veja todo o lapso de tempo que houve desde o chamado até que ele saiu do trono. Não podia sair do trono, porque então nós estaríamos perdidos. E então, aí é que ele se dá conta. Mas se esse anjo, que vem testificando das coisas que devem acontecer, sou eu, depois ele percebe que era ele. E enquanto Deus vai lhe mostrando todo o quadro, tudo que ele ia cumprindo em seu tempo, porque o irmão Branham também queria converter os 144 mil no seu tempo, mas não era o ministério, e também não era o tempo. Ainda faltava o ministério de Moisés e o ministério de Elias em sua quinta manifestação, mas vem Deus e faz a mesma coisa com o mensageiro e o nosso irmão William, e ele chegou mais além de tudo que fez. Mas depois, Deus, então, mostra a ele que ainda estávamos na dispensação da graça. E em 2005, eu creio que foi na de ontem, ou seja, que ali ele já começou a dar essa revelação, porque todos pensávamos que estávamos na dispensação do reino. Ainda desde antes, vejam que em 2000 ele disse que estávamos na sétima etapa, nos colocou na sétima etapa, representado na sétima etapa de Laodiceia, e ainda em 2017, 2018, ainda nos disse que estamos na dispensação da graça, mas a dispensação da graça está por se fechar. E sabem, já estamos esperando que venha esse homem e muitas outras escrituras que depois ele percebe que não é nele, que estaria se cumprindo tudo correspondente a Apocalipse 10, que é esse instrumento que Deus tem nesse tempo final, o qual come o livrinho, e é necessário que profetizes, porque outra vez, ou seja, que já tinha profetizado, temos visto na trajetória do irmão William, para irmos mais claro. Agora vem, por meio de outro instrumento, Deus não para a obra com o que esteja falando, com o que leva o mensageiro. Ele continua a obra, mesmo que ele leve o mensageiro, mas ele continua a obra por meio de outro instrumento. E assim continua sempre. Aquele que disse que o nosso irmão William ia ficar de pé num púlpito para pregar, está enganando o povo. Está introduzindo, está indo direitinho à grande tribulação com todas essas ideias denominacionais. Nunca aconteceu isso na história. Ele usa outro instrumento. Mas sim, ele vai vir, sim, ele vai estar conosco, claro que sim. Como disse na mensagem de ontem, e voltarei a ver vocês no novo corpo, quando sejamos transformados. É aí que os escolhidos o verão. Aquele que esteja esperando de outra maneira, este sente um pouco cômodo, porque não vai ver. Não vai ver, fique bem confortável sentado, que não vai ver do jeito que está esperando, mas vão ver espíritos de mentira, que vão sair, como saiu no tempo de Niceia, onde saiu ali, diz, eu serei espírito de mentira, e esse espírito de mentira farão com que as pessoas creiam e vão crer que o que estão fazendo e o que estão crendo vai ser assim. Mesmo todas essas coisas claras, assim são essas coisas.
tudo isso, se não é conforme ao programa divino, não são verdadeiros. Por isso que tem que ter cuidado com os sonhos. Isso é a segunda forma, diz o irmão Branham, onde Deus se revela ou algo assim, mas tem que procurar ali há pouco. Uma é dando-lhe, falando aos seus profetas, e outra é por meio dos sonhos, como uma segunda tem o nome aí, e ele escreveu. A segunda forma, digamos, se colocamos bem, ou seja, primeiro, olhá-los, a palavra, se são certos ou não, olhar de acordo com a palavra, se está contrário, se está contra ao programa divino e ao que Deus prometeu, bom, tem que, você não pode prestar atenção nisso, tem que rejeitar, mas estes espíritos de erro entram nessas pessoas e tu escuta elas e dizem tão convincentemente que até eu mesmo criei. E depois tu vê que tratam de trocar, porque eles sabem que não é a maneira e a forma na qual Deus cumpre as coisas, senão por meio de um instrumento. Bem ali no fundo, eles sabem que estão em um erro, mas porquanto não podem ver atrás desse véu, o véu impede que eles vejam o livro. 1 de Reis, aqui me conseguiram, 1 de Reis 22, um pouquinho antes diz, e o reino de Israel, no versículo 18, e o rei de Israel disse, não tinha eu te dito, nenhuma coisa boa profetizará a respeito de mim, senão apenas o mal. Então ele disse, ouve, pois, palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Galá? E alguém dizia de uma maneira, uns diziam de uma maneira e outros diziam de outra. E saiu um espírito e se pôs diante do Senhor e disse, eu induzirei. E eu disse, de que maneira? E ele disse, eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos esses profetas. Vejam, para ali, espírito de mentira é o que está falando todo ministro e toda pessoa que não está nesse tempo final olhando atrás do véu. Todos os que falem contra o programa divino nesta terceira dispensação é espírito de mentira. E até onde o vai induzir? Ao mal. E o induzirá, esse espírito o induzirá até a grande tribulação. Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos esses profetas. E ele disse, induzirás e ainda o conseguirás. Ou seja, que ele ia com todo o poder e respaldo divino. Vejam, que efeito esse espírito de mentira faz nessas pessoas? Ou seja, que eles conseguem isso para o qual foram permitido por Deus que sejam espíritos de erro, creem na mentira pelo qual também foram destinados. Isso procuramos ali mesmo. E diz, o induzirás e ainda conseguirás, vê, pois, e faz assim. E agora eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor decretou o mal a respeito de ti. E podem ler depois a escritura, essa outra para poder ler também, mas vejam como a pessoa vê isso tudo agora sendo materializado, sendo cumprido em diferentes ministros e pessoas, porque é o tempo onde tudo está saindo à luz. Enquanto estávamos na dispensação da graça, aí todo mundo era,
iguais, digamos, no sentido de que não tinham tirado de dentro o que tinha, não tinha sido expressado esse espírito de erro que vinha ali dentro, que ele já tinha ali dentro. Mas na dispensação do reino, que é a dispensação de luz ou do sol de justiça, que são as poderosas asas de Malaquias, onde diz, Malaquias, também no capítulo 4, vamos procurar para ler também, diretamente, onde diz, mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol, aí está o sol, de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria, e pisarei os maus, que serão cinza debaixo da planta dos vossos pés, no dia que diz o Senhor dos Exércitos, no dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, o sol de justiça nascendo, e quando há sol, aí não tem nada que se interponha à luz do sol. Enquanto estávamos na graça, era a luz da lua. Automaticamente, ao se fechar a dispensação da graça, entramos a esta nova dispensação, a dispensação de luz, porque Deus é luz e é sua presença no meio do povo. E aí aqui se está vendo tudo isso que está no coração de cada pessoa, porque o irmão Branham, quando ontem nós lemos, ele tinha perdido o sentimento pelo povo, e assim ele disse, eu vou assim, se eu for assim, eu vou ser um hipócrita. Pois se ele teve o temor de Deus e não foi, ou seja, o que ele fez, ele usou ali e disse, espera, terminou, pois eu não posso ir assim, não posso entrar nessa etapa desse jeito. Mas ele também não podia, mas veja a posição que os ministros têm que ter. Disse, é melhor esperar. E aí ele escreve, quinto Elias e segundo Moisés, o fará. É esperar para não manifestar isso que ele falou, que disse que seria um hipócrita se tivesse entrado nesta etapa assim. Como muitos entraram a essa etapa hipocritamente. Mas tudo veio à luz e tem ficado expostos à palavra. Porque tudo sairá à luz. E onde diz? Isso é em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus os envia um espírito de erro para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se alegraram na injustiça. Ou seja, vejam como tudo isso, Paulo nos fala aí, mais claramente, mais amplamente do que Miqueias. Miqueias, em Reis, aí nos falou. Porém, para nós, esse tempo é o maior tempo para poder ver atrás do véu. Olhai atrás da cortina que é o véu. Olhai esse pão de vida, olhai o livrinho e vê-lo. Não apenas vê-lo, mas nos vê ali, vê os nossos nomes ali, receber o que está no livro. Ou seja, vê-lo e recebê-lo e comer desse livrinho, deste título de propriedade que é o que estamos fazendo. E embora outros estejam vendo, olhando, observem que num restaurante tu estás comendo uma comida boa e tem algumas pessoas que também fazem parte deste lugar, mas não estão desfrutando do que tu estás comendo. E é assim no espiritual. Muitos estão olhando e vendo que estão comendo um alimento, uma palavra, e eles não.
Mas como pode ser possível? Porque a eles é prometido e foi prometido que lhe darei este maná escondido. Estes são os escolhidos. Os outros podem estar vendo e não entendendo, e sequer podem saborear, porque não pode entrar depois do véu. E a não ultrapassar o véu, porque diz que isso não pode ser, mas contudo a outros, a alguns, é amargo na boca e não comem porque é amargo. Então, cospem. A outros, passa o véu e diz, é doce, porque a palavra é algo mais doce que a palavra. O título de propriedade, e o comem, e é doce em sua boca, mesmo que no ventre é amargo pelas lutas e perseguições que estão sobrevindo e nos virá na apertura. Mas para aqueles já entrou e até provou, porque não gosta da forma em que sai, e também se põem tão pouco desfigurados. Porque a eles, ou seja, é amargo esse livro que está sendo falado através desse véu. Não é para eles, é para os escolhidos, para os que se veem escritos nesse livro. Essa é a grande bem-aventurança dos escolhidos de Deus deste tempo final. Se verem no livro escrito dizer, eu sou um dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, com isso, Senhor, Tu me prometeu que vai me adotar. E como eu me vejo no livro, isso tem que se materializar, ou seja, que é uma segurança que Deus está nos dando nesse tempo e está nos confirmando de que somos os escolhidos deste tempo final, que serão adotados, porque estamos nos vendo no livro, atrás do véu, no título de propriedade, o qual está sendo falado e pregado, para que assim seja comido, seja digerido pelos escolhidos, porque não tem outra maneira. Amós 3,7, não tem outra forma, não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Bom, eu creio que já podemos parar por aqui. Tem sido uma conversa aqui com os rapazes, aqui na área do púlpito, nos trabalhos que nós estamos realizando aqui. E estava enviando aqui a foto do estudo de ontem a Julio Ángel, para que já fosse montando o estudo do que o transcrevem, porque como tem que procurar a mensagem de Irmão Branham que leram e colocar o mais fiel possível, mas para isso demora um pouquinho, às vezes, nas transcrições. Não se escreve rápido e manda, senão que faz melhor este trabalho. E agradecemos também pelas pessoas que estão realizando esse trabalho de transcrever para a bênção de todo o corpo místico do Senhor desse tempo final, que corresponde à igreja noiva da era de pedra angular, este trabalho tão importante, e também aos que acomodam as fotos e tudo isso, e este servidor que também, ali, digamos, também não põe a mão, mas eu sou daqueles que bate as fotos e também envio a Pito também. E aí, enquanto eu estava fotografando do que lemos, aí eu me topei com essa escritura, me deparei com essa escritura, que é o que ele escreve ali, a cortina igual ao véu, montanha de pão e o livrinho pequeno, que é o tema que nós colocamos aí na conversa. E como é que viu ali no oeste, então podemos pôr depois deste livro pequeno no oeste. E conversando agora disso tudo, como um resumo do que Deus tinha nos dado no dia de ontem e de outras coisas mais que eu já estou escrevendo para sexta e domingo, o qual Deus sempre tem me ajudado para conseguir todos os extratos
e as mensagens que Ele me deixou, esses livros, os quais é o único que tem acesso a esses livros, sou eu. Ou seja, que é um trabalho do Senhor, porque eu vejo como Ele me ajuda a conseguir tudo, e humanamente a pessoa pode dizer, são tantos livros e tantos estudos, como é possível que possa... Pois, eu tenho uma notícia para vocês, não sou eu, é o Espírito do Senhor, o que tem estado e vai estar realizando este trabalho. Eu sou apenas o seu instrumento, e eu dou glória e honra a Ele, e assim, à medida que Deus vai continuar nos dando todo este alimento, assim será, e também no cumprimento pleno da visão da capa, onde vemos a manifestação de Deus ali no quartinho de madeira. Tudo isso vai ser a coluna de fogo, o pilar de fogo, que estará realizando isso, e a glória será dele, vai ser de Deus. Toda glória, toda honra é dada a Ele, e damos graças a Ele, que nos usa como seus instrumentos para realizar a sua obra, mas conscientes de que toda glória é do Senhor, é de Deus. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção poder conversar nesta ocasião essas palavras de hoje, 20 de fevereiro deste ano, segunda, 20 de fevereiro deste ano de 2023. Saudamos ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e irmãos que estão reunidos no dia de hoje, que eu creio que é dia de festa em alguns lugares, alguns países, e que tenham tirado este dia para se reunirem, ter estes estudos bíblicos. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês, e continuem tendo uma semana cheia de grandes bênçãos. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde a todos.